Esse verso pode ser entendido como um resumo de como o Evangelho de Marcos enxerga o ministério de Jesus Cristo. Quem acompanha o Novo Testamento, especialmente os sinóticos, sabe que há vários desses versos nos Evangelhos, que são assim como súmulas a respeito do trabalho de Jesus Cristo. Há vários, pode-se pesquisar, você vai encontrar vários desses versos que falam de Jesus curando, ensinando, andando de cidade em cidade. Mas esse verso de Marcos é particularmente importante porque ele traz à luz as motivações mais profundas do Cristo a respeito do seu ministério. Em particular, do seu ministério com a grande multidão, que é assim que o texto se refere. Ou seja, com o público em geral. Jesus se move, diz o texto, por causa da compaixão. Eu quero falar sobre isso, sobre essa motivação de Jesus Cristo para agir. A compaixão. Eu quero sugerir que o verso possa ser dividido em 3 partes, seguindo a boa tradição da homilética reformada, a mensagem deve ser dividida em 3 partes. A primeira parte tem a ver com o contato que o Cristo faz com a multidão. Na tradução que nós lemos, na Revista Atualizada, o texto diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Então, a primeira parte do verso trata-se do contato de Jesus com a multidão. A segunda parte do verso refere-se às repercussões subjetivas em Jesus após ter visto a multidão. O texto diz: compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Então, a primeira parte, digamos, é a parte objetiva. A segunda, a repercussão subjetiva em Jesus Cristo. A terceira e última parte do verso tem a ver com a ação de Cristo, ou seja, com as implicações missiológicas de Cristo. Após ter visto a multidão, após ter se compadecido dela, o verso diz: e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, vamos repetir para fixar. Os 3 tempos do nosso verso de Marcos são: primeiro tempo, Jesus vê a multidão. Segundo tempo, Jesus se compadece da multidão. E terceiro tempo, Jesus ensina a multidão. Então, o que nós temos aqui é uma questão de como o objetivo, a realidade e o subjetivo, o mundo interior, se relacionam. As coisas concretas, as circunstâncias, afetam a cada um de nós. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. O Mestre vê objetivamente a situação da multidão e assume a missão de cuidar desse povo necessitado, fazendo o que ele sabia fazer bem. Ele passa a ensinar. Ele age a partir das repercussões que essa situação causa em seu corpo. Eu estou dizendo corpo porque a expressão compadecer-se, como está na Almeida Revista Atualizada, ou compaixão, como está na Bíblia de Jerusalém, tem claramente uma dimensão corporal no original grego. Jesus é afetado emocionalmente pelas circunstâncias
que ele contempla e ele participa. Seu corpo estremece, a sua mente se inquieta. Nós vamos voltar a isso. Nesse verso de hoje, esse verso faz parte da narrativa da primeira multiplicação dos pães. Eu só li um fragmento, a primeira multiplicação dos pães é muito conhecida. É interessante notar que nessa partilha de pão, a missão que Jesus assume frente à multidão passa, ao fim do episódio da primeira multiplicação, a ser a missão dos seus discípulos também. Digamos que esse episódio é um episódio de comissionamento dos seus discípulos. Em um primeiro momento, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que os discípulos pensam em despedir a multidão. Que vocês sabem, tinham ficado muito tempo escutando a Jesus e não se preocuparam com a hora. Mas a Jesus não aceita esse posicionamento dos seus discípulos e diz: olha, dai-lhes vós mesmo de comer. Se o raciocínio estiver certo, o que está acontecendo nesse episódio é que os discípulos estão aprendendo com Jesus Cristo e passam pelo mesmo processo de Cristo que gera a ação missionária. Jesus vê a multidão, compadece-se dela e age. Jesus é o modelo. Jesus vê, se compadece e age. Os discípulos, nesse episódio, aprendem o mesmo caminho, a ver a multidão, a compadecer-se dela e a agir. Vamos passar agora rapidamente por cada uma das três partes desse verso de Marcos. Primeira parte, Jesus vê a multidão. Assim que ele saiu do barco, ele viu aquela grande multidão. E quem lê o texto sente uma certa urgência no texto. Assim que Jesus sai do barco, não há nenhum lapso de tempo, ele vê a multidão e já é tomado por um sentimento. Tudo acontece sem demora. Podemos dizer que as boas novas são uma irrupção repentina, uma irrupção do inesperado. Eu gostaria de destacar aqui, nessa primeira parte, o verbo ver. Jesus sai do barco e ele vê a multidão. Poderíamos dizer que Jesus viu profundamente a multidão, não superficialmente. Você sabe, há uma conhecida distinção entre ouvir e escutar. Os psicólogos gostam de falar isso, os psicanalistas. Ouvir e escutar não é a mesma coisa. Eu gostaria de fazer um paralelo e fazer uma distinção entre ver e olhar. Em Marcos 5:32, naquela narrativa sobre a cura da mulher com fluxo de sangue, nós lemos no texto que Jesus olhava em volta para ver quem o tinha tocado, quem o tocara. Os dois versos no original são diferentes. Ver, olhar e ver. Portanto, ver é algo um pouco mais profundo que um olhar assim, solto. Como escutar é mais profundo que ouvir. Jesus não apenas enxergou a multidão, ele viu profundamente o sofrimento daquela gente. Ele entendeu o que se passava com a multidão. Ele viu a solidão da multidão. Ele reconheceu o seu desamparo e o seu pecado. Ele viu e o texto diz que ele se compadeceu. Nós não sabemos exatamente quem compunha essa multidão, mas à luz do Evangelho de Marcos, talvez seja possível dizer
que a multidão é composta pelas pessoas excluídas do Império Romano. Você sabe que o Império Romano regia sobre a região da Palestina naquele tempo. E no Evangelho de Marcos, Jesus lida com coletores de imposto, com pessoas doentes, com mulheres, que não era comum os mestres lidarem diretamente com mulheres, com religiosos e com muitos anônimos. Várias passagens mostram Jesus interagindo com pessoas dos mais diversos estratos sociais e culturais e com diferentes necessidades. Particularmente, Jesus interagia com as pessoas marginalizadas, com os pobres, com os doentes. Não há dúvida que havia muita gente excluída e marginalizada naquele tempo do Império Romano. Nada diferente do mundo de hoje. Creio que não seria errado, à luz desse contato de Jesus com as pessoas no Evangelho de Marcos, dizer que aquela multidão que Jesus viu era constituída por esse tipo de pessoas, necessitadas, desorientadas espiritualmente e sem quem cuidasse delas. Bom, o paralelo com o mundo contemporâneo, com a cidade de São Paulo, é claro. A segunda parte do verso se refere a Jesus se compadecer da multidão. A situação daquela multidão desamparada repercutiu profundamente em Jesus. Ele se estremeceu, diz o teu texto bíblico. As suas entranhas se revolveram. O texto original sugere isso. O tradutor fica com um pouco de dificuldade para fazer seu trabalho, mas é literalmente isso que diz o texto. Ele se compadeceu, ele teve compaixão, ele sentiu misericórdia. No texto original, as suas entranhas se revolveram. A repercussão em Cristo de ver aquela multidão desamparada foi corporal. Seu corpo reagiu. Não se trata de sentimentalismo, não defendemos aqui um sentimentalismo, mas de uma tomada de consciência frente ao sofrimento humano. As vísceras do Mestre se mexeram e ele agiu. Não podemos desvalorizar isso que aconteceu. Jesus sofre por causa do outro e sofre com o outro. Para o Cristo, o amor de Deus se expressa nesse amor com paixão que cuida. O Evangelho de Marcos dá testemunho do Cristo envolvido com leprosos, que você sabe, eram os marginalizados socialmente, não poderiam ter contato social com ninguém. Ele se envolve com os endemoniados, com os mendigos, com os cegos e com muitas outras pessoas pobres, aflitas, marginalizadas, mulheres, crianças. A fé em Deus implica em um cuidado para com o próximo. Esse é o modelo de ação do Cristo. A compaixão de Jesus em relação à multidão é um sinal evidente do seu compromisso com o reino de Deus. O texto que nós lemos, esse pequeno resumo do Evangelho, Marcos 6, relaciona a compaixão de Jesus com o reconhecimento de que aquela multidão não tinha pastor. Uma pesquisa no Antigo Testamento vai mostrar que essa expressão ovelhas sem pastor é uma expressão muito usada. Por exemplo, se você olhar na nota de rodapé aqui da Revista Atualizada, ela vai dizer que esse texto, Marcos 6,34, aparece em 1 Reis
22, 17, ou em 2 Crônicas 18, 16, mas aparece também em Números 27, 17. E há ainda um texto muito contundente no Antigo Testamento, que é o texto de Ezequiel 34. Nesse texto, há uma crítica aos pastores que não cuidam das suas ovelhas. Ezequiel 34, 3 e 4. Um texto muito forte. Há uma crítica daqueles que não cuidam do seu rebanho, mas cuidam apenas de si mesmos. Se a gente fizer uma expansão, nós poderíamos dizer que há uma crítica ao povo de Deus que não cuida dos necessitados. Jesus pertence a essa tradição do Antigo Testamento que exige o cuidado do rebanho. Ele fica, em Marcos 6, horrorizado com o descompromisso com a multidão necessitada. Terceira e última parte. Jesus age. Então ele vê a multidão, ele se compadece da multidão e ele age. O verso se encerra com a afirmação que Jesus passou a ensinar a multidão. Ele assume o compromisso de cuidar do rebanho. E ele começa a ensinar. Ele é um pastor que cuida, que ensina e que orienta. O seu ensino é uma demonstração e uma manifestação do seu serviço ao próximo. Ele é o bom pastor, diz o Evangelho de João, que cuida, que ensina, que orienta. Ele é o mestre que usa a sua capacidade de ensinar para mitigar o sofrimento das multidões. O termo grego é rabi, quer dizer mestre, ou raboni. Aparece em Marcos 9, 5 e outros tantos lugares do Novo Testamento. Ele é um mestre que cuida. O texto não nos diz o que Jesus passou a ensinar para aquela multidão. Mas se levarmos em conta o que aconteceu na primeira multiplicação de pães, do qual esse versículo faz parte, talvez nós devêssemos pensar que o ensino de Jesus tem implicações práticas. A multidão sai farta dessa experiência da multiplicação dos pães. Poderíamos dizer que quando o reino de Deus chega, ele produz uma experiência de satisfação, de saciedade espiritual, emocional e física. Os discípulos são chamados à responsabilidade. Todos são chamados à responsabilidade com uma dimensão espiritual, ética e de serviço. O reino de Deus vai muito além do que a lógica individualista e mercenária do tempo do Império Romano e da lógica individualista e mercenária dos nossos tempos. A mensagem de Jesus coloca em questão esse individualismo mercenário. Ele se funda, a mensagem de Jesus se funda em uma ética, em uma espiritualidade da compaixão e da misericórdia. Ele luta contra a fome e a pobreza em todas as suas dimensões, física, emocional e espiritual. Por isso que o Evangelho, segundo o Novo Testamento, é uma boa nova, uma boa notícia. Jesus vê a multidão,
Ele se compadece da multidão. Ele age e conclama os seus discípulos a fazer o mesmo. Para encerrar, nós poderíamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, como reflexão. Será que vemos a realidade das multidões necessitadas? Mais perto, mais próximo, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola. Vemos a realidade das multidões necessitadas? E nós nos compadecemos das multidões? O nosso interior se revolve? Ou estamos totalmente insensíveis? Usamos os nossos talentos disponíveis para essa missão solidária? Exercitamos a prática comunitária? E aprendemos com o Novo Testamento que a fé em Deus e o amor ao próximo, finalmente, são a mesma coisa? Jesus viu a multidão. Ele se compadeceu e agiu. Até aqui, obrigado.